Graça e paz sejam a todos, Deus vos abençoe. Nós estamos aqui no doutrina.com para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre liderança, tá bom? Muito bem. O que me levou a gravar esse vídeo foi depois de participar de uma reunião essa semana que nós tivemos na empresa onde trabalho e ouvir coisas, como todo mundo ouviu, desnecessária do nosso líder, né? É uma pessoa que quer se impor, quer impor a sua liderança, mesmo as pessoas não tendo ele como um bom líder, mas ele quer impor a sua liderança de todas as formas. E aí, enquanto ele falava, me lembrava muito do texto de 2 Pedro, capítulo 5. Eu vou fazer daqui 20 dias, 12 anos pastoreando, apacentando a Igreja de Cristo. Já aprendi de muitas coisas, já tive que deixar muitas coisas da religião que eu havia aprendido, né? Enfim, depois de 12 anos servindo a Igreja de Cristo, eu acho que eu já tenho um pouquinho de carga para poder falar sobre liderança, tá bom? Eu já tive alguns pastores que fizeram desserviço, conheci alguns pastores que já fizeram desserviço para a Igreja de Cristo, tentando impor a sua regra, a sua prática, os seus ensinos, que não estavam aliados com a Bíblia, né? Mas tentando impor sobre a igreja, dizendo, dessa forma, pronto, acabou, e não gostava de ouvir as pessoas. E todo líder, ele não está ali para ser o dono da igreja. O líder está ali para ser aquele que direciona a igreja, né? Apacenta a igreja, direcionando ela na palavra de Deus, e a igreja ela apacenta o seu pastor, porque ela chama o seu pastor a palavra. Ó, pastor, é dessa forma também. E quando nós olhamos Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, ou entre vocês, admoesto eu que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Observe que Pedro ele se compara aos demais presbíteros. Na palavra de Deus não existe pastor presidente, isso é modismo, é romanismo isso. Na palavra de Deus, o pastor, o líder, ele juntamente com os presbíteros, ele deve estar alinhados, né? Não existe pastor acima de pastor, não existe pastor abaixo de pastor, e não existe igreja acima de pastor, nem igreja abaixo de pastor. O pastor ele deve ser um exemplo para o rebanho, mas principalmente deve ser ovelha daquele pasto. Todo pastor ele tem que ser ovelha também, né? Observe que a Bíblia diz que Pedro está afirmando que ele também é presbítero, como os demais irmãos, né? E participante junto com eles da glória que há de se revelar. Ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Observe que ele diz que é para nós, os presbíteros, apacentai o rebanho de Deus. Então a igreja não é sua, né? A igreja é de Cristo, é de Deus a igreja. Eu fui lá, fundei a igreja. Não, você não fundou a igreja está fundada em Cristo, e sobre essa igreja eu edificarei a minha igreja, né? A única coisa que você pode ter feito é ir numa cidade ou num bairro ou qualquer outro lugar, abrido um ponto de pregação, iniciado ali, como é que eu posso dizer, uma semente do evangelho. Mas quem fez o crescimento, quem deu o crescimento, quem edificou essa igreja foi Deus. Então ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente.
Você como líder não pode impor a sua liderança. Você tem que trabalhar voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Observe que Pedro está dizendo que nós não podemos olhar para a igreja tentando receber dinheiro da igreja, mas deve ser de ânimo pronto. Diz assim, verso 3: nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Observe que nós não podemos ter domínio sobre a herança de Deus, mas servir ao rebanho com exemplo. Aquela história que não olha para mim, olha para Jesus. Não. O líder deve ser exemplo também. O líder deve olhar, a igreja deve olhar para o líder, né, para o seu pastor, e ele tem que ser o exemplo dessa igreja. Verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Primeiro o pastor deve desejar. Ele não deve ser pego no laço, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então deve ser um homem que não tenha repreensão. Marido de uma, não é duas, não é três, não é quatro casamentos, mas de uma mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então observe que ele tem que ser apto. Quantas vezes a gente conhece líder e não sabe nem o que está falando. Outro dia, há muito tempo atrás, eu pus meu irmão que chegou na igreja, ficou um período na igreja aprendendo, e eu pus ele para pregar um dia. E ele já foi líder de uma outra igreja. Isso há alguns anos atrás, hoje eu já não faço mais isso. E enquanto ele pregava, ele disse assim, no meio do sermão dele, que era um dessermão e não um sermão. Ele diz assim: irmão, eu não sei se está na Bíblia, se não está, a história da princesa do sapo. A princesa que deu um beijo no sapo e ele se tornou um príncipe. São pessoas que não aprenderam o evangelho, né? Não estão aptos para ensinar, então não presta, não serve para liderança. Você que quer ser líder, primeiro você tem que estar apto para ensinar, tá? Não dado ao vinho, não deve ser beberrão, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, soberbecendo, não caia na condenação do diabo. Amém? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Está observando que o líder ele deve ter essas qualificações, né? Ele deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, não espancador, não cobiçoso, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, né? Isso cabe não só para o líder, mas para toda a igreja. Toda a igreja ela deve ser dessa forma. Mas há duas qualificações que se dão somente ao bispo. Quais são essas qualificações? Ele não deve ser neófito, novo convertido, uma pessoa ainda despreparada. E segunda qualificação para ele deve ser apto para ensinar. Entendeu? As demais qualificações caem para toda a igreja. Quando a gente olha capítulo 5 de Efésios, Tito vai escrevendo, Paulo escrevendo a Tito, essas qualificações cabem em toda a igreja, mas principalmente aqui. Ele não deve ser neófito e não deve ser, ele deve ser apto para ensinar, entendeu? Então você que é líder, meu irmão, não tenta impor a sua liderança, mas sirva de exemplo ao rebanho de Cristo. Não tenta ser
aquilo que Deus não te chamou a ser, tá? Tente somente aplicar o texto, explique o texto, pregue a palavra, não precisa contar história. Eu me lembro que alguns anos atrás, deixa eu contar rapidinho para vocês, a Bíblia diz que quando foram chegando da sexta para o sábado na crucificação de Jesus, e já findando a sexta-feira, foram para quebrar as pernas de Jesus. E viram que ele estava morto, tiraram Jesus da cruz e chegou nos dois ladrões e quebraram ambas as pernas porque os dois estavam vivos. E tiraram os dois com as pernas quebradas vivos ainda. E uma vez eu fui perguntar para um pastor meu. Eu disse, pastor, por que a Bíblia diz que o ladrão que estava na cruz foi tirado ainda vivo? E ele disse, não, irmão, estava morto. E eu disse, pastor, está aqui o texto, assim, assim, assim. Não, irmão, não importa o que está no texto. O importante é que Jesus disse que eu estaria com ele no paraíso naquele dia, e ele estava morto. E não diz isso o texto. Não diz que ele morreu na cruz. Diz que tiraram ele da cruz. Então o pastor ele deve estar apto para aprender. Se ele não sabe alguma coisa, né? Ele deve estar apto. Não, eu estou aqui para aprender, irmão. Então me explica. E depois de algum tempo, muito tempo depois, eu fui aprender sobre aquele texto, o que acontecia, né? Mas por fim, pastor, você que é líder na sua igreja, esteja apto para aprender e apto para ensinar, né? Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi, tá bom? Não exerça a liderança como alguém que quer impor, eu sou chefe. Quem tem chefe é tribo de índio, né? Nós estamos ali para liderar, apacentar. E apacentar não é ter um domínio sobre a igreja de Cristo. É servindo de exemplo ao rebanho. É pregando a palavra, é ensinando a palavra, é explicando a palavra, é mostrando o texto sagrado. Não cabe a nós colocar fé no coração do povo. Não somos nós que vamos acrescentar fé. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. O que nós fazemos é apenas a pregação do Evangelho. Tá bom? Deus te abençoe. Você que quer ser um líder, dá uma olhadinha lá em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1, também em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, e principalmente o texto de 1 Pedro capítulo 5. Tá bom? Seja o líder que Deus te chamou a ser. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.